Olá, minha gente, muito boa tarde para todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast Simondinidade, celebrando nossa história e identidade. Hoje nós temos como tema personalidades notáveis da nossa querida Simão Dias, e hoje, como homenagem, nós vamos homenagear José Gregório Ribeiro. Sim, ele, Josa, o Vaqueiro do Sertão, que vocês estão vendo aí na tela, todos vocês que estão nos acompanhando. Josa, que fez história e que representou a cultura simondiense e a cultura sergipana em todo o Brasil. Todo mundo conhece Josa e lembra da sua história com muita alegria e com muita satisfação e emoção. Este momento aqui em nosso podcast é um momento em que as pessoas vão relembrar e vão se emocionar sabendo e conhecendo um pouco mais da história desse grande homem que merece realmente todas as nossas homenagens. E para completar essa homenagem, nada melhor do que a sua filha Joseane de Josa, para conversar com a gente nesse dia importante. Ela que já ficou emocionada, né? Sempre uma emoção falar sobre seu pai, Joseane, mas é um prazer recebê-la para essa homenagem que nós, simondienses, tínhamos, né? E temos sempre a obrigação de fazer. Seja bem-vinda ao nosso podcast aqui na nossa Simão Dias FM. Eu pensei que pudesse viver por mim mesmo. Só para acalmar, viu? Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Assim, gente, eu pensava que um dia eu não ia chorar, que eu ia me acostumar, sabe? E eu pratico a minha fé. Eu creio na Trindade Santa. Eu sei que a única certeza que nós temos é que um dia, onde, como, a gente vai morrer. A gente vai se transportar. A gente vai se transformar para uma vida eterna, uma vida... E falando em transportar, no grande parceiro, grande amigo, 1988, de 88 a 89, eu era auxiliar de enfermagem na Dr. Augusto Leite, no Hospital de Cirurgia. E quantas vezes eu recebi seu no e a gente agilizou tudo quanto podia, pela história, sabe, de luta daquele homem, que até o último segundo de tempo, como amanhã eu vou estar acompanhando, porque ele não está mais entre nós, né, desde hoje. Então, assim, a única certeza que nós temos é, nascemos. Quando nascemos, que alguns já é nato e morto, já nasce sem vida. E vamos viver. Vamos viver até quando? 91 anos como painho, 98 anos como seu no, não sabemos. Mas enquanto estamos aqui, eu já me segurei, então vamos falar do seu Josa, Vaqueiro do Sertão, porque tempo é dinheiro, e ele dizia, não ganhei o dinheiro porque não ganhei o tempo. Então vamos contar a história desse grande homem, Simão Dias. Como foi que... onde foi que Josa nasceu? Como foi a infância? Como foi a juventude? No Jacaré. No Jacaré. E aí, isso. Como foi lá a história do Josa? E a história dele, de onde ele nasceu, não tem mais a casa. Olha lá. Ai, meu Deus, quanta manga, meu Deus. Me conta aí, como foi? Quanta manga. O que você pode dizer pra gente aí sobre a juventude do Josa, o início de tudo foi aqui, né, em Simão Dias. Ele é domador de cavalo, inclusive meu tio era o Nildes, que já está no Caído do Céu também, que morou, tem uma casa aí ao lado dessa, que ele mora minha tia hoje, Angelina, que são os pais de Marlúcia, uma professora aqui da nossa cidade, Simão Dias.
Então, assim, eu lembro das minhas férias aí, no tempo de manga, Ave Maria. Eu não lembro daqueles negócios que era de guardar alimentos, mas minha avó tinha uma garagem e era manga que a gente, sabe, nadava assim nas mangas. E tem ainda um rio assim, que a gente tomava muito banho, era muito bom. Eu lembro do moinhozinho assim, que minha avó moía o cuscuz, era aquele, o milho, papapá, e moía, era muito gostoso. E seu Josa foi a vida dele aí. Domando cavalo, lidando com a teta da vaca, né? Pastoreando, né? Essa casa, ela não existe mais, né? Não. Ela foi demolida. Nesse local tem uma outra casa que recentemente estava morando meu primo, que hoje está morando aqui dentro, na sede. Ele vivia aí com quem? Sim, Com a mãe, com os irmãos, como era? Era. Aí era painho, tio era o Nildes, que é o único irmão que ele tinha. E tinha uma irmã também que está no Rio de Janeiro. Foi embora para o Rio de Janeiro muito cedo. Minha avó, Joana, que era Joana de Beto. E depois, assim, até 12 anos de idade, ele morou nessa casa. Mas aí minha avó se refez no amor, no laço conjugal. E por razões, ele foi morar com meu tio Porfírio, que era o tio dele, aqui, dentro da cidade. Sim. E daqui, quando chegou os 18 anos dele, ele foi para o Rio de Janeiro. Mas antes de chegar lá no Rio de Janeiro, quando ele chegou aqui na cidade, ele trabalhou em quê? Além dos animais, que ele era domador, né? Na ele também realidade, foi feirante, como foi? ele vendia banana, ele engraxou sapato. Ele, e assim, trazia, né, as bananas de lá, da propriedade da minha avó. Vendeu banana, engraxou sapato e ouvia nesse espaço de tempo na feira, que eram os altos-falantes naquela época. Luiz Gonzaga, que já E ele estava... já ficava sonhando, já ficava imaginando. Era. Então, ele sempre gostou de música. A música sempre esteve presente na vida dele. Na realidade, o pai dele, aos 2 anos de idade, deixou a minha avó, era um boêmio, e que tocava 8 baixo. Martiniano. E ele deixou, abandonou minha avó, foi para boemia, e deixou meu avô, meu pai abandonou. Então, ele já tem essa herança genética trazida do pai, que era de 8 baixo. Painho herdou, e quando foi para a polícia militar, ele teve um grande presente. Quando você nasce, quando está no plano de Deus, ele concorreu com 1000 inscritos. Olha ele lá. Como militar. Ele concorreu, ele saiu, né? Um bravo nordestino valente do Jacaré, Simão Dias, Sergipe, concorreu com 1000 inscritos. E foi o terceiro. Eu lembro que ele contava com muita... Porque eu era apaixonada, assim. Tudo que ele cantava para mim era muito... E aí ele contou que foi na lista dos reprovados e procurou o nome dele de baixo para cima. Aí não encontrou. Aí desceu. Aí não encontrou. Aí subiu de novo, não encontrou. E desceu de novo e não encontrou. 4 vezes. Aí ele disse, eu vou olhar, por olhar, né, nos aprovados. Terceiro lugar. Terceiro lugar. E aí, como foi essa experiência? O que é que você sabe nos contar? Então, o que ele me disse de certeza é porque ele lá foi para cavalaria, ele foi domar cavalos. Então, ele me disse que, como ele saía para ir buscar... Desculpe, eu vou tentar desligar aqui. Ele saía para buscar os meliantes, né, como chamam. E aí, nisso, ele viu colegas dele morrer, como a possibilidade de, num confronto, matar. Então, ele domando um cavalo, ele fraturou a tíbia e a perna, né, esquerda, em 2 locais. E aí foi aposentadoria. Naquela época aposentou porque ele gangrenou o terceiro brododáctilo, o dedão do pé, assim, que o nosso na mão, né, o médio. Aí ele foi aposentado por isso, mas ele, assim, deu graças a Deus, que ele disse que não nasceu.
Se não tivesse acontecido isso, provavelmente ele teria abandonado. Então são coisas do destino, coisas de Deus, Deus, né? ele traça todos os planos. Ele precisava ir, porque ele precisava ter esse ordenado, porque com esse ordenado foi que ele teve um fim último muito, assim, digno, de que nós todos merecemos, entendeu? Ser bem assistidos, ter uma morte com dignidade. Então ele foi aposentado ainda jovem, por conta desse acidente que ele teve, não foi? E com a aposentadoria, ele foi na rua Uruguaiana, lá no Rio de Janeiro, que o meu amigo Robson Batinga, sanfoneiro, visitou. E hoje não é mais a Casa de Instrumentos Musicais, mas está lá a casa, ele ficou encantado, ele queria conhecer essa casa que Josa comprou a sanfona. E aí ele comprou e veio para Sergipe, e aí o Circus Pano de Roda, como chama, que só tinha, né, o redondo, assim, que minha mãezinha, viu? Batia o pregozinho lá, ó, e puxava a cordinha, amarrava, e depois ela ia ser a porteira, né, que ficava recebendo os ingressos e contabilidade. E aquele circo sem lona, que a gente dizia sem cobertura, que dizia, né, Mambebe, chuva. E ele viveu a vida dele assim, nas touradas e nas feiras. Vamos ver se a gente encontra aí a imagem da sanfona e do chocalho, né? Também outro instrumento que ele Ele amarrava bastante. na perna esse chocalho. E eu Olha tenho, aí, com a sanfona. tenho uma história engraçada. Aí ela em casa, em Areia Branca. Essa sanfona é a sanfona que já tem mais de 50 anos na mão dele. Esse chapéu é o chapéu que hoje ele está mais escurecido, na foto mais recente, porque é o que ele usou 50 anos. Esse jaleco é o primeiro jaleco dele, eu tenho. Porque o que ele se apresentava depois, porque ele ficou mais forte um pouco, aí esse não entrava mais. Então ele comprou um jaleco em Alagoas, que tanto o chapéu quanto o jaleco tinha uma cobertura de pelo de veado. Aí ele dizia, mas o homem que veste não tem nada a ver não com isso. Aí o povo ria. E era coberto também para proteger o pulmão dele, como ele dizia, do frio. Ali E temos pelo de os carneiro. objetos. É a sanfona, o chocalho e o chapéu, não é isso? Essas, ó, tá vendo que a coloração do chapéu hoje? A sanfona, ela tá desbotada, é toda skinny. A sanfona tem a marca do dedinho dele, assim. É a primeira e a única sanfona dele foi essa? Ou ele teve outras? Não, ele ganhou outras, mas essa foi a que ele fez a história deles. A oficial é essa. E muita gente diz assim, por que você não dá uma repaginada nela? Porque ali é ele. Entendeu? Pra Se mim. mudar, perde um pouco, né, da essência dela, da presença dele, digamos assim. Mesmo que de eu uma certa fosse forma. usar ela, assim, não perde o... Aí algumas pessoas, é apego. Gente, não é apego, é o cuidar. Eu fiz 2 faculdades. Eu nunca passei fome. Fruto, aí é o case. É a mala primeira mesmo, que carregou a sanfona. Tá tudo enferrujadinho, tá vendo? E vai se manter enferrujado. Esse material, eles estão com vocês, né? É. Mas vocês ainda não pensaram em colocar em uma exposição, em um museu, assim como fizeram com o berrante dele aqui em Simão Dias, não? Então, é sonho que a casa dele, onde ele escolheu que tem a jaqueira, né? A gente faça isso. Quem sabe, né? Quem sabe futuramente pode ter um museu só de Josa, né? É. Porque tem muitas histórias, os discos, os pertences, né? Vários registros, né? De fotos, jornais. Porque quem for lá vai ver mesmo, vai conferir, vai ver que é ela. Vai ter a marquinha do dedinho dele ali. E que não é, entendeu? Uma confecção. Mas veja... Simão Dias ouviu ele tocar muito aí. Tinha a missa do vaqueiro aqui, né? Sim, ainda tem. Quantas vezes ainda eu vi? Ainda existe. É a Genário, um abraço. Seu Genário que Alves. Seu Genário Alves, ele sempre teve à frente, e Deus abençoe a ele. Um cara de 80 anos, mas, né? Tá mais inteiro do que nós. É verdade. Meu caro Lucas, veja se você encontra aí o chocalho
que ele usava, tá aí também nesses arquivos. E para ela falar um pouco também sobre esse chocalho. Como foi que ele surgiu? Qual é o a chocalho, ele lidava curiosidade? com vaca, com boi. E normalmente quando ele dizia que uma vaca, quando usa o chocalho, é porque é para localizar onde é que ela tá, né? E quando é brava, que pula a cerca dos vizinhos, né? Para não dar problema. Então, ele tinha isso já trazido do jacaré, da vida dele real. E aí aquela corda que tá ali, é um couro. Ele amarrava na perna. Jailson do acordeão, ele fala até uma coisa interessante, que hoje é o presidente das FOSE, né? Associação dos Forrozeiros Sergipanos, Jailson. Aí ele dizia, peraí, rapaz, eu preciso conhecer Josa, ele mora no Propriar, porque ele tá com os dedos ocupados no teclado e no baixo da sanfona. Não tem como botar uma vaga no estúdio. E esse som sai de onde? Porque quando ele dizia, amorzinho luminoso, praça vai lá, aí, as vacas, andorinha, mimosa, não sei o que. Aí ele batia a perna assim e o chocalho vai lá. Ele amarrou o chocalho na perna dele, super criativo, pai. Ele amarrava o chocalho na perna dele, aí tava aqui com a sanfona e tal, e falando isso aqui, vai pra lá, mimosa. E o chocalho... E o chocalho, ela... Daí, imagine isso, 5 horas da manhã, o povo aqui, e era numa época que não tinha rádio todo mundo. Às vezes era uma pessoa que tinha, e ligava lá, e as pessoas iam pro terreiro, pra casa, e ouvindo isso. Tem contos que são verdades, que a pessoa, assim, não sintonizou, mudou a estação alguém, ou estava fora do ar a rádio no dia, e quebrou o rádio. Eu já ouvi isso recente de um sapateiro, Silvio, lá no mercado, que teve esse fato. A pessoa quebrou a rádio, que era a rádio, né? Quebrou a rádio, porque cadê a voz de Josa? Que a voz cadê de Josa ele? estava, e aí, com raiva, quebrou. Então, ele foi uma pessoa à frente do seu tempo. E né? hoje, Painho, ele teve todo um contexto do talento que Deus autorizou e já estava nos mistérios, no plano dele. E todo um contexto de que, naquela época, qual era a forma de comunicação? Era a carta. Só que no rádio, chegava primeiro do que a carta, às vezes, no povoado. Então ele dizia, oi, dona Mariquinha de seu Janjão, a sua filha que está no hospital de cirurgia está melhor. Imagine isso. Você indo para a roça, ouvindo o radinho aqui, tendo notícia da sua filha. Já que a gente sabe de toda a dificuldade que é você ir para a cidade grande. Entendeu? Então, sim, era uma coisa que tá marcado. Hoje eu vou ser homenageada em junho. Eu e Painho, no Colégio Tobias Barreto, por causa de toda essa história. O nosso outrora de Lagarto, Costa, Dom João Costa, ele disse que se preparando para ir para o seminário, os pais e os avós dele, ouvindo Josa Vaqueiro do Sertão, ele encontrava comigo e cantava na sombra da jaqueira. Marcelo Deda cantava, se um dia és minha terra, trago no meu coração, quando a gente se encontrava no hospital, em onde fosse. O Shoa, que é o cara, é um mega empresário hoje, tem até fazenda em Miami, encontra comigo, vou na sombra da jaqueira, certo? Então, assim, era a forma que as pessoas tinham de estarem se alegrando, se comunicando e recebendo os informes do seu povo, do seu tempo, e ouvindo alguém falar do que é Pucumã, como é bonito na telha, corré, grita alegre, olha a rã, já está limpando a coité, é fumaça no fumeiro espalhada pelo chão. Esse é um sinal certeiro, vai chover no meu sertão. Isso não é música, isso é uma poesia, né? Porque não é todo mundo que tem essa facilidade de colocar essas palavras tão bem colocadas e formar uma música tão bonita, né? E só tem a me emocionar. Porque a gente vê um jovem, aí vê outro jovem mais jovem do que o jovem, sabe? Mas ele não é tão jovem assim, não. É só carinha de criança mesmo, mas ele já tem 40 anos já. Ô, filho da mãe, deve ter a verdade. Então, assim, a gente ouvir que é isso, rapaz. Quando eu disse que Painho, eu tenho certeza, eu estava com 20 pessoas em Maceió
E eles falaram que eu comecei a gostar de forró através de Luiz Gonzaga e do programa de seu pai. Por causa dessa dimensão das coisas, que ele falava das coisas nossas. Surgiu o petróleo em Sergipe. Quem não viu já pode ver uma veia no coração do meu Brasil, ora Sergipe, o maior na produção. A Petrobras em Carmópolis perfurou nosso torrão, já tá arrancando ouro negro, o orgulho da nação. Não deixou de ser até hoje. Pai vai comigo em Carmópolis, aí tem a Santa, que hoje já caiu, coitado. Você viu que teve... Fiquei chocada quando eu soube, eu estava em Fortaleza. Senhor, e na época que eu estive lá, ela não estava mais como o Pai canta na música. Porque deixaram o tempo, né? E não faz a restauração, não pintam, enfim. Mas ele, Monte Carmelo, a ele, filha, pega uma caneta e um papel. E era na hora que surgiam as músicas? Em 20 minutos. Foi a melodia e a poesia. Ele, Monte Carmelo, e eu escrevendo. Monte Carmelo, alto, lindo, muito belo, branco, azul e amarelo, que era a cor da Santa. O altar da Virgem Santa, povo levanta cedinho de coração, reza a sua oração ao nosso Pai protetor, pedindo a Ele paz, amor, tranquilidade, que proteja essa cidade onde o petróleo jorrou. Eu me emociono, me arrepio. Como é bonito as piscinas da Mangueira, onde o petróleo jorrou, as piscinas da Mangueira, pensa até que é brincadeira, ou história de Trancoso, como é gostoso do monte em sua altitude, se avistar a juventude, lá embaixo no esporte, era uma escola, que do alto da Santa a gente via os meninos lá, jogando futebol. Lá embaixo no esporte, que gente forte, por aí hospitaleira, dando viva a padroeira do petróleo do meu norte, Monte Carmelo. Bonito. Os carmelitas. Então todas as emoções dele, tudo que ele sentia, ele colocava em música. Todo. Transformava em música. Uma vez ele foi humilhado por um diretor de rádio, que toda a vida batia papo quando ele acabava o programa. Ô, seu, bora, ô, seu Jorge. Aí depois quando o painho, seu não, doutor, porque era bacharel em direito. Aí ele, cai chuva, sol e sereno, pra grande, médio e pequeno, pra branco, preto e moreno, Deus manda sem distinção. Pois todos somos irmãos e vivendo no mundo erra. No fim de tudo é a terra quem ganha toda a questão. No final no final todos vão para a terra. O homem é orgulhoso, pessimista e vaidoso, geralmente ambicioso, quer tudo nas suas mãos, esquece até seu irmão, por isso é que o homem erra. No fim de tudo é a terra quem ganha toda a questão. Não há nível de cultura, dizendo doutor, bacharel, pós-doutor, não há nível de cultura, nem há ato de bravura, porque em Alagoas qualquer coisa não era uma morte. Na porta da sepultura só há uma solução, mistura carne com chão e ali a vida se encerra. No fim de tudo é a terra quem ganha toda a questão. O bom mesmo é avisar de Valdeni, né? Valdeir, é. Valdeir. O bom mesmo é a amizade dele. Lucas. O bom mesmo é a amizade, viver na sociedade com paz e tranquilidade, sossego no coração. Um abraço, professor Joaldo Barbosa. Sossego no coração, pois em toda geração a paz é quem acaba a guerra. E vamos viver na terra, que a terra é quem tem razão. Em cima do planeta Terra, quem mais aprende mais erra. Próprio homem faz guerra para sua destruição, ataca até seu irmão, sem ter dó nem piedade, desrespeitando a igualdade, gordo, preto, magro, pobre, rico, presidente, mendigo, desrespeitando a igualdade, votando contra o perdão,
grande, seu Josa, não era? Verdade, grande, verdade, seu Josa. verdade. Eu acho que ele não teve noção da proporção do tamanho dele. Eu olha, poxa, que cabecinha, que... Você pensa isso? Você acha que ele não teve essa noção do Quando quanto eu ele era estive em grande? Alagoas, nesse momento, com o Chameguinho, né, o sanfoneiro de Cara Velha, fazendo essa produção com 20 pessoas lá, Cícera Almeida, a filha de Sandoval, um monte de cantores lá de Alagoas, do Maceió mesmo. E eu fui convidada para participar. E os caras, todo mundo falando de Painho, todo mundo encantado. Rapaz, seu pai. Porque ele era de uma humildade que é bíblico. Cristo Todo-Poderoso, Soberano, Rei, Maior, Mestre, Messias. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Tem a missa do lava-pés. Por quê? Mostrando à humanidade que, apesar de eu estou numa condição diferente da sua, eu sou igual a você. Eu só estou assim, Deus é amor. Então, assim, se teve alguém que me mostrou, e incomoda, viu, a muita gente, ser humilde, foram meus pais. Valdice, Val, Madame Vaqueiro, como carinhosamente ele falava. Que tem uma minha tia, assim, Cleudice aqui, chamam de Creuza, mora ali, né, estou fazendo a praça agora, no Valadares. E irmã de minha mãezinha, minha referência, 80 anos hoje. Assim, ele mostrou o amor, que a gente é isso. Lucas, coloca aí, vamos ver aí a foto que tem o pai dela, tem sua mãe, que você mandou pra gente. Meu pai, ele foi casado uma primeira vez com dona Lisete. Desse casamento, ele teve 4 filhos. Certo. Almi, Marlene... Aí é sua mãe e seu pai, é isso? Marli e Marlete. Esse foi a segunda união dele, que é com a minha mãezinha, Valdice. E que, assim, foi o grande amor da vida dele. Eles eram... eu nunca, não sei se é que não tiveram, mas eu nunca presenciei uma cara feia entre eles dois. E eles eram uma afinidade tão grande, era aquela coisa da troca, do amor incondicional, que quando ele olhava para o jarro, que ela tivesse modificado de lugar, ela sabia se ele gostou ou não. O salário dele de militar, ele botava no bolso dela, porque é a base da administração, de tudo, e do equilíbrio emocional dele. Sabe aquela coisa de por trás de um grande homem? Não é por trás. É em frente, é dos lados, é em cima, é embaixo. Tem uma grande mulher parceira. Então, ela foi isso. E ela, como eu disse a você, ela batia lá os ferrinhos aí do circo e tal. Ela botava o boi de 5 pernas, tinha um boi de 5 pernas. Painho, ele veio e Deus disse assim, olha, você passa fome, você não vai passar não. Porque deu aquela voz. Oh, 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 boiada negra. Eu amava assim. Oh, volta gado manso, em boiada negra, boiada, oh, vamboi, tá, tá, tá. Imagina isso, ele fazendo e tocando a sanfona, criando. Então, assim, ela teve do lado dele o tempo todo, apoiando. Ela era a locutora dela, ela não nasceu de cinema, vai ser locutora. E ele... programa Festa na Casa Grande, que eu vou fazer agora, eu tive um convite, e aí eu vou trazer esse programa. Programa Festa na Casa Grande, uma produção de Josa Vaqueiro do Sertão, e a apresentação de Valdice, Madame Vaqueiro, como ele chamava. Tá vendo aí? Que história, né? Agora, vamos voltar um pouquinho para a história, e aí eu pergunto para você o seguinte... Luiz Gonzaga, o que foi que representou para seu pai e como foi que ele chegou na vida do seu pai? Como foi que ele surgiu? Luiz de Gonzaga, Gonzagão, Januário era forte, sanfoneiro bom do norte, mas tu és rei do Baião. Luiz, tu vais ficar na história, teu baião e tua voz,
por esse Brasil inteiro, ninguém tira da memória. Quando olhei a terra ardendo, só vi tu, só vi tu, só deu tu. Tributo a Luiz Gonzaga é uma composição de Anastácia em homenagem a Luiz. E Luiz, estando em Caldas de Cipó, na Bahia, numa pousada onde ele ficava hospedado, que era de Dona Anita. Dona Anita é tia do imperador do rádio sergipano Júlio César, que hoje era PRJ6, passou a ser difusora na época que Painho fazia, e hoje é a PRP. E Júlio César está lá ainda. Ele é baiano e se erradicou sergipano. Então, ela era ouvinte assídua de Painho, do programa Festa na Casa Grande, que por 25 anos foi líder em audiência. Porque fazia isso. Ele fazia as pessoas estarem, entendeu? No curral com ele, na casa. E veio, telegrafou para Painho e veio conhecer Painho. E na época aconteceu até um episódio interessante, sabe? Que houve um corte de transmissão, de sair para a externa, mas não era a externa que era para ser cortada, porque chegou o tempo, o horário de Painho, mas era para ficar no auditório, que era programa de auditório, e eles iam continuar tocando lá. Só que quando o rapaz cortou, ele cortou tudo. Aí Luiz Gonzaga se danou, Luiz Gonzaga era brabo, disse Painho. Aí pegou a sanfona nos peitos, Painho com a sanfona nos peitos também, os zabumbeiro e o triangueiro, saíram de calçadão da João Pessoa dentro, foram parar no palácio, que hoje é o museu. E aí, meu filho, rolou cabeças, né? Porque o rei do Baião, cantando. E aí, na época, Luiz Gonzaga, né? Com a Samarica Parteira tal, e Roberto Carlos, quando botaram o próximo programa. Aí, e que tudo mais vá pro inferno. Aí Luiz Gonzaga, vocês vão ver agora esse inferno como vai ser. E aí saiu de casa dentro. E aí surgiu essa amizade. Foi amizade até a morte. Todas as vezes que Luiz Gonzaga estava em Sergipe, ele se comunicava com o Painho, ele comia lá, ficava na casa do Painho. Painho, Dominguinhos foi quem fez sanfona, por intermédio de Luiz Gonzaga, que levou o Painho para gravar no Rio. Quem fez a sanfona do disco dele original foi Dominguinhos. E eles ficaram hospedados em Painho 3 meses. E Painho, na época, Dominguinhos ainda não era Dominguinhos. Não tinha carro. Painho emprestou o carro a Dominguinhos. Como emprestou a Clemilda também, e já são filhos assim que chegaram. A gente percebe que, na época, todos esses artistas, um sempre ajudava o outro, né? Sempre tinha... fala muito que o isso. artista não é unido, né? Mas assim, na época do meu Painho, e ele com a grandeza de coração dele, que eu até copiei muito dele. Assim, ele passava ele tinha uma propriedade no Quissamã, e aí tinha a escola agrícola. Ele saía juntando, assim, enchendo a caminhoneta. Que ele tinha uma caminhonete, depois tinha uma caravana. Ele enchia e levava todo mundo. Hoje a gente nem pode pensar em dar uma carona, né? Porque às vezes está disfarçado de idoso ou disfarçado. Verdade. Mas ele tinha esse coração. Então, e ele assim, ele era um cara que ele não tinha apego. Porque ele falava nos contos dele que sanfona, carro e mulher não se emprestam. Mas as pessoas chegavam no programa do rádio e ele cansou de tirar a sanfona dele e dava para a pessoa tocar. Então, Luiz Gonzaga, até os últimos dos tempos, foi amigo. Olha que intimidade, olha. E essa amizade? Essa imagem foi em Feira de Santana, na Bahia. E essa amizade foi daí, quando ele conheceu, o Luiz Gonzaga, foi que a carreira dele deu uma, digamos que, subiu um pouco mais. Né? Porque ele saiu de Simão Dias depois que ele reformou, aí voltou para Sergipe. E aí tinha um programa antes do dele mesmo, Carlito Melo, e que botava ele para tocar. E aí o povo começou a dizer, Josa Sanfoneiro. Aí depois quando o povo... Aí as cartas eram saco de cartas. Eu lembro que eu via saco de estopa, assim, cheio de carta. E as pessoas começaram a ir no estúdio conhecer ele. Quando chegava lá, de jaleco, de bota e de chapéu de couro. O vaqueiro do sertão. Então chegou um momento que ele não era mais para ser uma parte
do programa, ele teria que ter um programa. Aí ofereceram um programa a ele. E aí ele, muito talento, ele compôs, procuraram lá, Diniz, Godofredo Diniz, procurou para ele fazer música. E ele fez música que, na época, ele conta, tipo assim, ele pensou que pedindo 30 contos de réis era uma facada. O homem disse, eu vou lhe dar 3 mil, deu, sabe, o 100% a mais do que era o que ele pediu. Então, e foi crescendo. Aí foi, Luiz Gonzaga levou ele para Rosenblit, em Pernambuco. Aí ele fez um compacto simples, depois um duplo, mas depois levou ele para o Rio de Janeiro. Ele gravou na Cantagalo, que era do Pedro Sertanejo, que é pai, né, era pai de Oswaldinho, que é um dos grandes músicos da época, né, de sanfona. E aí ninguém segurou mais. E aí ele foi conhecendo, conheceu Abdias, que era esposo de Marinês, que é o pai de Marquinhos, que é um maestro de sanfona, conheceu João Silva, pronto, foi conhecendo. Mas ele não teve, assim, alguns dizem que não teve coragem, porque ele poderia ter escolhido ficar lá no Sul. E se ele tivesse sido pretensioso, assim, ele era uma alma que... Ele poderia ter colado em Luiz Gonzaga e continuado, porque todas as apresentações de Luiz Gonzaga, antes, ele abria para o rei. Então, assim, você abre para o rei e tá com o rei, comendo com o rei... Você vai virar príncipe. Você vira um príncipe. E aí você virou o rei daqui do Sergipe, do Nordeste. E ele teve a oportunidade de comprar um boi, e o boi veio com 5 pernas, saiu uma perninha assim pelo mamilo, com patinha, com tudo. Aí imagine naquela época, 60 anos atrás, Josa, vaqueiro do sertão, bem, né, típico assim, com um chapéu, com um jaleco, com a bota, com Maria Feliciana, 2,25 de altura, a rainha da altura, que foi no programa de Chacrinha, que Luiz Gonzaga intermediou, e ganha um título de rainha da altura. Nos circos, que segundo até algumas autoridades aqui, diz que na época pobre, só de 9 anos, não tinha como ir para o circo, aí passaram debaixo da cerca de arame farpado, rasgaram as costas, tudo, mas de fora, porque não tinha cobertura, via Maria Feliciana, mas queria ver Josa. Então embolocou de circo dentro para ver. E tudo começou. Ele também é um cara que se chamasse ele para ir para a feira, ele ia. Se fosse em cima do alpau do horário, ele ia. Se fosse embaixo de um pé de jaca, ele ia. Se fosse no circo, ele ia. Ele ia. Ele ia onde o povo. Aí você falou o pé de jaca. Aí a gente lembra, né, Na Sombra da Jaqueira, um dos seus maiores sucessos, né, que ficou marcado aí, até hoje todo mundo canta. Mas ela tem uma história, né, por trás disso tudo. Como foi essa história? Conte pra todas gente. as músicas de Josa, Vaqueiro do Sertão, Tem uma história. são fatos reais. Tem uma história. Aí, um amigo dele, Ribeiro, que morreu recente, contou. Eles se encontravam, eram muito amigos. Aí contou, Josa, eu tô namorando, não sei o que, babá. E embaixo da jaqueira, só que naquela época já não era mais um namoro santo. Já era aquele namoro que ele até com a perna quebrada, para não deixar de namorar, foi. Mas um dia se desencontraram assim e tal. Quando ele chegou lá, era o bilhetinho. E ele contou a Painho, né? Que se um amor, meu viver é triste, não sei o que lá. E Painho, isso dá uma música. Aí... Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem. Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém. Sei meu amor. Aí é quando eu digo que tem muito a ver com como se fosse a minha mãezinha. Sem meu amor, meu viver é triste. Nada mais existe, nem sei onde vou. Sem meu amor, meu viver é triste. Nada mais existe, nem sei onde vou. Passei a noite sonhando
No outro dia cedinho, fui correndo na jaqueira, encontrei um bilhetinho dizendo assim: nada mais existe, meu viver é triste sem o teu carinho. Dizendo assim: nada mais existe, meu viver é triste sem o teu carinho. Adeus, querida jaqueira, não sei quando voltarei. Tô triste, ela não tá mais aqui, nem me quer mais. Adeus, querida jaqueira, não sei quando voltarei. Sempre me guarde segredo, de ti não esquecerei. Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. O detalhe, se vou aí, desculpe, viu, que meio rasgado. O detalhe é que, assim, hoje, a gente precisa, gente, só com a Trindade Santa, viu? O Deus que é Criador, o Jesus Cristo ressuscitado que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica. A gente precisa ressignificar e continuar, porque não é justo que quantas pessoas, porque coloca no outro a felicidade, mesmo sendo esse amor incondicional, como foi o dos meus pais, e tira a vida, deixa de viver, entra em depressão. E aí? E os filhos que não pediram para vir ao mundo vão ficar órfãos? E aí, como será o caminhar? Entendeu? Eu faço essa reflexão, mostrando também parte da vida real, porque assim, recentemente nós tivemos uma jogadora internacionalmente referência, que dava palestras sobre... E teve um divórcio envolvido que a gente não sabe, e não sabe também se foi, de fato, um suicídio, ou se foi empurrada. Só sei que não está mais entre nós. Então... Sem meu amor, meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Tô triste porque eu perdi minha mãezinha, Val, Madame Vaqueiro, Valdice, que é uma referência. Só quem sabe não é ter uma mãe, quem não tem. Ela faleceu antes que ele ou depois? Antes. Antes. E... assim, minha mãezinha morreu vítima de um câncer em junho. 18 de junho. Em setembro, filha de Marli, do primeiro casamento de Painho, a Alessandra, vítima de um câncer, leucemia, morreu com 19 anos. Em outubro, meu irmão, Joseval, que era o zabombeiro dele, que era o meu baterista, e que cantava: de manhã muito cedinho, vi meu mano levantar, de Luiz Gonzaga, acendeu o candeeiro e começou a se arrumar, e dizendo bem baixinho: mano, eu vou viajar. E aí o cara rouba R$10 e dá 6 tiros no menino. Aí, filho, o vaqueiro chegou pra mim: filha, a dor de sua mãe é uma dor grande. Agora um filho arranca um pedaço. E fez essa expressão, assim, pegando no coração, arranca um pedaço da gente. E aí o vaqueiro ficou triste. Nenhum médico diagnosticou que ele ficou depressivo, mas assim, ele ficou triste, muito triste. Ele perdeu a meta. E nessa dor, nessa tristeza, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame no popular, associado em seguida, depois do derrame. Ele, sem nunca ter tido uma pressão alta, nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve uma vida desregrada, teve 2 pontos safena e uma mamária. E em 6 meses, numa velocidade atípica, uma coisa assim, um homem que lia. Eu aprendi, eu li já 1000 livros, jornal nacional de Sergipe, o que fosse, a gente estava lá. Eu sentada com ele porque ele via.
Ele acompanhava, ele lia aqueles jornais. E atleta, até 69 anos, caminhava 10 quilômetros de segunda a domingo, de domingo a segunda. E quando chegava, ainda fazia 30 apoio, 30 polichinelo, 30 abdominal, e depois ia gadanhar a soilhinha lá da jaqueira, e depois montar cavalo, tudo. E o Alzheimer veio em 6 meses, prostrou ao leito, comendo por sonda e urinando por sonda. E já não falava, porque o derrame, quando veio, comprometeu a corda vocal. Aí ele falava... Não dá para entender quase nada. Não, e depois ele ficou sem falar mesmo. Agora, até o último momento, o último suspiro dele, comigo, que não foi coincidência, eu tenho certeza disso. A gente se relacionava. Também eu chegava até o último momento, eu sempre beijei a mão, dava bem beijando a mão. Aí bem te apanhou. Meu menino, mas ele aí alisava e não sei o que. E aí ele falava assim. Ele respondia com a expressão. Aí o meu menino dizia que ele. Eu disse, o que é? Tá me agradecendo? É porque ele sempre agradecia. Ele pedia com licença, senhora, senhorita. Podia ser velho, menino, novo, o que fosse. Podia ser o diretor, o dono da rádio, a menina da higienização. Ele é a senhora, a senhorita, e pelo nome, quando ele perguntava, sabia? E sempre eu chegava e ele, eu disse, o que é? Tá me agradecendo? Eu sei que o senhor sempre foi educado. O que é que eu cante? Aí eu ia no ouvido, fui na sombra da jaqueira, ele chega a barriga, quando a gente fica ofegante, né? O peito, ele sinalizava o tempo todo, até o último segundo. Na minha mão, assim, ó, ele, sabe, apertava, assim. É uma coisa, o amor que ele teve com a minha mãezinha é também o meu amor com meus pais, assim. Vamos conhecer essa música para quem ainda não teve a oportunidade, principalmente para os jovens que ainda não conhecem. Vamos conhecer Josa cantando, né, Na Sombra da Jaqueira, agora aqui no nosso podcast. Não vou chorar não, ouvindo a voz dele. Simão de Unidade, celebrando a nossa história. Que Solta bom. aí, meu filho. Parabéns. Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem. Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém. Sem meu amor o meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Sem meu amor o meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Passei a noite sonhando, no outro dia cedinho, fui correndo na jaqueira, encontrei um bilhetinho, dizendo assim, nada mais existe, meu viver é triste, sem o teu carinho. Dizendo assim, nada mais existe, meu viver é triste, sem o teu carinho. Adeus, querida jaqueira, não sei quando voltarei. Meu amor, o meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Eita, que coisa boa, essa grande homenagem ao Josa Vaqueiro do Sertão. Oi, coisa boa é cantar com você daí. Que linda, seu pai, merecedor, e a honra é toda minha, viu? Com certeza, grata também. Vai usando. Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem. Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém. Sem meu amor o meu viver é triste, nada mais existe, nem sei onde vou. Sem meu amor o meu viver é triste, nada mais existe. E a gente ouviu a voz
do grande Josa. Vimos também uma homenagem também da outra filha dele, né? A Josinete, né? Ela começou a cantar com ele, era que cantava. Aí quando casou, foi cantar pro marido. E aí ele ficou todo triste assim. Pai, o que é que o senhor tá triste? Porque eu sempre estudei muito, que o sonho deles também, meus pais, era de que a gente estudasse. E ele acreditava que se formar era a probabilidade de ter uma vida, né? Sem grandes atropelos, sem grandes... que maltrata, né? A gente vê muita gente assim, tipo, com 30 anos, com um aspecto de 60, mas adoecido, envelhecido, né? Porque às vezes maltrata E ele dizia assim, filha, estude, porque parece que estudando, né, a gente consegue acessos melhores. E você estudou? Estudei. Você não é só cantora, tem outra profissão, você é enfermeira, né? Eu sobrevivo como enfermeira. Eu fiz 2 faculdades, Serviço Social na UNIT e na Universidade Federal de Sergipe, lá em Aracaju, Rosário, né? A enfermagem. E é como eu sobrevivo. Mas eu amo cantar. Você vê que aqui, falar dele, falar das músicas dele... Foi tanto que quando a gente convidou, você nem pensou, vou na hora. Falar do seu pai é sempre um prazer, né? Vamos... Você tocou numa coisa que assim, tem gente, sabe? Tem gente, porque no mundo nós temos o lado bom e o lado ruim, né? Aparece na gente o que a gente alimenta. Então, assim, tem gente que diz assim, tipo, que eu não tenho talento nenhum. Eu me pego o painho, né? Como meu escudo. Se eu não tivesse um pouquinho, talvez eu não tivesse mais, né? Acontecendo, assim, sendo convidada. Mas, assim, não tem como Joseane não ser de Josa. Porque a minha história se entrelaça dele. É tanto que eu já tenho a genética. E desde 2 anos de idade, Taiobinha, que foi o sonoplasta, o controlista, o operador dele, o primeiro, ele disse, eles me levavam para a rádio e eu ficava no colo. No dele, eu não tinha como, porque ele estava com a sanfona e eu ali, querendo. E com o chocalho. Mas eu ficava com minha mãezinha, 2 anos de idade. Taiobinha me disse, 80 anos, que Taiobinha também, né, já tem. Aí, tudo começou. Ele ficou tristinho, aí eu disse, pai, por que é que o senhor está triste? Ele, não, sua irmã não vai cantar mais, tal. Eu, não se preocupe não, fique em paz. Eu vou cantar com o senhor. Como? Que eu nunca vi você nem cantando no banheiro. Pode vai ver agora. E o interessante, super interessante, foi que na estreia foi Malhada dos Bois, povoada Capim Grosso. Aí eu disse assim, olha, pai, pelo amor de Deus, o senhor toca sanfona e eu já entro cantando. Porque eu com vergonha de dar boa noite. Eu já entro cantando, pai. Não parece não, mas eu sou tímida. Alguém já disse isso. Aí eu disse assim, olha, pai, o senhor toca e eu já entro de buraco adentro assim cantando, porque aí eu não vou ter que, né, passar vergonha, eu dou boa noite, o povo não responde, eu não tinha jeito. E tudo aconteceu e a gente está aí fazendo a história. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos falar de um assunto, de um tema agora muito importante, que é Simão Dias. Mas antes da gente comentar, eu quero mostrar aqui para quem está nos acompanhando, que nós tivemos lá no memorial aqui de Simão Dias, onde lá... Gratidão aos gestores, gratidão ao professor Joaldo. Professor Joaldo Moraes. Né, Moraes. Ele que é o diretor lá do memorial, e claro que ele, logo quando entrou e até hoje faz questão em evidenciar o nome de Josa, né, no nosso memorial, para que todos que quando cheguem lá, que vão conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, claro que Josa está presente. E nós estivemos lá para conhecer como é que Josa está sendo lembrado em nossa cidade. Isso é sensibilidade, né? E assim, é uma gratidão que é imensurável, não tem como eu pagar. Um professor, como um jovem locutor, como um jovem, como é que a gente chama ali, o técnico? Produtor, que eu já vi, gente, eu tô querendo contratar, mas eu sei que eu não vou poder não levar para Aracaju para estrear nesse nível, lá na Rádio Jubileu. Vamos assistir? Vamos lá, meu querido, solta aí. Olá, minha gente da Simão Dias FM.
e dando continuidade aos nossos episódios do nosso podcast Simão Dignidade, celebrando a nossa história e identidade. Hoje nós estamos aqui no Memorial Municipal de Simão Dias, especialmente aqui na sala número 2, a sala dedicada à cultura popular e à cordelteca, a sala que leva o nome de José Gregório Ribeiro. Sim, ele, Josa, o Vaqueiro do Sertão, esse simondiense que fez história na cultura popular e que representou e continua representando muito bem o nosso município de Simão Dias. Vamos trazer informações sobre a homenagem que o nosso memorial fez e continua fazendo para o Josa Vaqueiro do Sertão. Vamos entrar aqui na sala 2 e vamos conversar com Joaldo Moraes, que está aqui nos aguardando, e vamos mostrar a singela homenagem, mas tão importante, do Memorial de Simão Dias para o Josa Vaqueiro do Sertão. Joaldo, é um prazer falar com você mais uma vez. O Memorial não esqueceu desse filho ilustre da nossa terra, que tanto representou a nossa cultura e que tanto levou o nome de Simão Dias por todo o Brasil. Bom dia, primeiramente, muito obrigado a FM Simão Dias por estar aqui presente ao Memorial Municipal de Simão Dias. O Memorial de Simão Dias precisava, ter algo sobre Josa. Logo quando a gente iniciou a nossa gestão, a gente tinha pouco material, na verdade quase nada. E a minha preocupação como diretor aqui do espaço seria trazer algo que lembrasse de Josa, trazer algo que marcasse, também deixasse a memória dele viva aqui para a história, e para o nosso acervo. E logo imediatamente, logo nos primeiros meses, eu comecei, isso em 2021, acredito, isso, mês de 2021, e aí a preocupação de ter algo aqui no memorial que lembrasse Josa, como eu falei anteriormente. E conversando com a família, precisamente Joseane, que tem uma grande amizade, carinho, apreço por todos da família, mas estive com Joseane, com Josinete, e aí conversando para elas sobre um projeto, a ideia de ter algo que representasse Josa aqui. Imediatamente Joseane não negou esforços, conversando com a família, e fez questão de estar aqui no memorial em julho de 2021. Foi um momento maravilhoso, onde recebemos aqui também a equipe dela, com o pessoal com sanfona tocando aqui em homenagem a Josa. E foi um momento maravilhoso do memorial. Dentro desse contexto, Joseane trouxe para a gente um material muito importante que pertenceu a Josa, um instrumento de sopro, que é o berrante. Esse berrante aqui, no caso, foi de Josa, o Vaqueiro do Sertão, trazido, ofertado pela família, não é isso? Isso, então, esse berrante é muito importante para o nosso acervo. Ele representa aqui a vida de Josa, como vaqueiro, uma pessoa que amava a arte de ser vaqueiro nordestino, E Josa, ele sai de Simão Dias para a capital em busca do sucesso que marcou a vida dele, E já na sombra da jaqueira, como ele cantou, compôs essa música, ele não deixou de esquecer o berrante. Então, esse berrante aqui, a gente agradece a família de Josa, o Vaqueiro do Sertão, José Gregório Ribeiro, em nome de Joseane e toda a família. E saiba, Joseane, que esse instrumento aqui, a gente tem um maior apreço e carinho. E faz parte hoje, não é de Joaldo, é do memorial e é do nosso acervo. Faz parte do patrimônio agora de Simão Dias, desde a sua doação. A gente tem a responsabilidade de cuidar, de preservar esse instrumento. Junto aqui com esse berrante, Joaldo, eu percebi que vocês colocaram aqui outros objetos representando o vaqueiro, E também lembrando aí a figura do Josa. Então, entre eles, não é de Josa esse chapéu, mas quem observar aqui, quando a gente conta a história, o chapéu de couro, aqui era uma marca de Josa, Josa, ele era apaixonado, eu me lembro a última vez que ele esteve em Simão Dias,
que até por sinal na FM Simão Dias, que era ali na Rua das Freiras. Então Josa esteve aqui com o chapeuzinho dele. Eu gostaria de pedir a permissão para colocar um pouquinho, se for o caso. E aí, era assim que era representado. E aqui tem outro instrumento que é interessante, né? Esse instrumento aqui, esses dois lembram bastante a vida de Josa. Então aqui eu quero dizer que para mim e todos que fazem o memorial, a gestão municipal, é um orgulho manter a história viva de Josa aqui no nosso memorial. Temos também outra parte aqui no memorial, mas além disso aqui ainda temos algumas imagens. Essa imagem aqui foi de quando a Josiane esteve aqui entregando esse berrante, não foi? Sim, como eu falei, um momento muito importante. Foi um dia de sábado, estava aqui presente Reinaldo Prata, Francis, que era diretor de cultura na época, a secretária Ângela, que no caso o memorial era da pasta da educação. Foi doado por Josiane esse quadro aqui com o berrante, e aqui nós temos um breve histórico, a trajetória de Josa, ele com Luiz Gonzaga, no programa do Chacrinha, com Dominguinhos. Então um ícone, né, da nossa história musical de Sergipe, e que é interessante lembrar que Josa, ele marcou a geração dele, ele marcou um tempo e levou também o nome de Simão Dias não só para o estado de Sergipe, como fora de Sergipe. Aqui também no memorial nós temos uma galeria representando as personalidades do município e Josa está lá. Com certeza. Recentemente, agora no dia 21 de março, foi inaugurada essa galeria, personalidade da nossa gente, e entre elas está Josa, o vaqueiro do sertão. Então vamos conhecer essa galeria, vamos acompanhar aqui no Memorial Municipal de Simão Dias, e lá nessa galeria está também a representação do Josa, vaqueiro do sertão. Diga aí, Joaldo, mostra pra gente. Então, aqui está a galeria personalidade da nossa gente. Devo lembrar mais uma vez que essa galeria foi inaugurada agora dia 21 de março. Esteve aqui presente representando a família de Josa, Josinete, e Josiane não pôde comparecer, mas tenho certeza que ela assistiu pelas redes sociais. Então, é uma homenagem justa a Josa, a outros filhos simondienses. E essa galeria, ela passa a ser patrimônio, né, do nosso acervo. É como eu sempre digo, tudo que tem aqui no memorial é um patrimônio da nossa sociedade, da sociedade simondiense. E jamais poderia deixar Josa de fora dessa homenagem. Eu quero dizer que, além do carinho com a família, eu nutria um grande carinho também a Josa. Acompanhei parte da vida dele e uma pessoa iluminada, né? Josa não deve ser esquecido jamais. E aqui está, quando vocês vierem aqui no Memorial Municipal de Simão Dias, ou esteja de passagem, não deixe de vir conhecer a história de Josa, o vaqueiro do sertão. Devo lembrar que o memorial está aberto de segunda a sexta, das 8 até as 12 horas e das 13 às 17 horas. Então aqui está, José Gregório Ribeiro, Josa, o vaqueiro do sertão, cantor e compositor, representado ali na galeria das personalidades da nossa gente, do nosso município de Simão Dias. E assim a gente faz essa homenagem ao grande Josa. Por favor, Joaldo, vamos finalizar a nossa matéria, te agradecendo pela participação e também agradecendo a todos vocês, amigos e amigas, que ouvem e acompanham a Simão Dias FM. Pois é, tivemos lá no memorial, você viu que seu pai está lá, né? Na nossa história. Eu estou encantada que ele está no centro, entre as autoridades todas e tudo, e está lá o pai, com o chapéuzinho de couro dele, com a sanfona dele. Isso demonstra, né, todo o nosso carinho, né, dos simondienses com o seu pai, né, que está sempre vivo em nossas memórias. O meu sonho no memorial, na visitação, assim, para ver a sanfona de perto, o jaleco, o chocalho, o chapéu, é que também, por exemplo, Joaldo, um release dele com uma foto dele ao lado dessa parede, esteja lá. Quem for lá dançar forró, porque eu vou querer que tenha um trio tocando forró, né?
veja, além de Josa, além do nosso forró, que é patrimônio imaterial e cultural do Brasil. Então a gente tem que ter forró. E forró, para nossa tristeza, infelizmente, só é no mês de junho, normalmente, que as coisas começam a dizer, vai ter forró. E hoje a gente está vendo uma realidade de que tem muito menos forró. Mas lá as pessoas irão ouvir a sanfona, o zabumba e o triângulo, que é genuinamente como começou, né, a origem do forró até ele se tornar eletrizado pelo próprio Luiz Gonzaga, acrescentar algumas coisas mais, ver a história de Joaldo Barbosa. O Joaldo Barbosa era um homem deputado, era alguém na política, né? É Joaldo Moraes. É Joaldo Moraes, perdão, Moraes, perdão, meu amigo. Joaldo vai estar lá também, alguém vai conhecer. Quem é esse Joaldo? Joaldo é um professor sensível e que teve a coragem e o poder de barganha, de dialogar e convencer as autoridades que é preciso a gente deixar o nosso outro forrozeiro, seu Zé Dias, Zé né? Dias, isso. Todos, que alguém tem que dizer, esse homem existiu, ele é daqui. É. Maravilhoso isso, viu? Obrigado, Simão Dias, FM 87 ponto 9. Isso. A rádio da gente. A rádio da gente. Agora veja o seguinte, falando um pouco mais sobre Simão Dias, o que era que seu pai falava sobre Simão Dias? Simão Dias. Ele cantou Simão Dias. Simão Dias, minha. Vamos colocar juntos aqui Bora, pai, bora, pai. Vamos colocar junto aqui para você. Simão Dias, cantar ele junto. falava muito da feira, que era maravilhosa. Simão Dias, eu vinha pro Caiçara Clube, pros carnaval. Careta! Sua mãe é preta, e dava tanta carreira na gente. Simão Dias. Aí, Simão Dias do Clarão, na voz de Joseane de Josa. Vamos ouvir. Ela canta junto. Simão Dias, minha terra, trago no meu coração a cidade que viveu a maior. Isso aí era numa época, nessa época, maior escuridão. Ela mandou seus 2 filhos, Nelson e Sebastião, compra luz em Paulo Afonso pra nós viver num clarão. Simão Dias, minha terra, trago no meu coração a cidade que viveu na maior escuridão. Ela mandou seus 2 filhos, Nelson e Sebastião, compra luz em Paulo Afonso pra nós viver num clarão. Pois é. Não, e olha, ele pegava tudo. Olha, quando a gente ri por último, ri com mais satisfação. A mãe força, Paulo Afonso, deu luz a nosso Simão. Naquela época, né, Paulo Afonso? Então ele usava as coisas da vida real. A Aglaé Fontes, uma grande, né, professora, ela diz assim, Josa tem a capacidade de transformar o fato, o acontecimento, no lúdico, na poesia. Porque ele transformava. Agora eu lhe pergunto, como é para você hoje continuar o legado do Josa Vaqueiro do Sertão? Diga aí pra gente. É uma exigência, né? E aí? Porque assim, eu não sou tão quanto ele. E aí as pessoas querem que a gente seja. Mas eu amo, mas eu amo tanto, sabe? Desde intraútero, lá na barriga de minha mãezinha, eu pulava, eu dava chute, não era com bola, futebol, era ao som da sanfona, dele ensaiando, treinando as coisas dele aboiando, dele compondo, tudo para ele. Eu só quero amor, mas amor sincero, sendo amor fingido, esse amor não quero. Vivo para amar alguém que me considere, me queira bem. Quando é amor, é de verdade. Se tem amor, sente saudade. Tudo para Painho era uma composição. Amor sincero. Petróleo em Sergipe, a gente já falou. Monte Carmelo, Na Sombra da Jaqueira. Valente ao Bem-te-vi. Canta um pouquinho dessa, essa é bonita. Quanta saudade eu sinto lá do meu sertão. Quando eu me lembro, sinto dor no coração.
não gosto nem de ouvir. Ele no Rio de Janeiro, né? Não quero nem lembrar de um velho amor que eu deixei por lá. Minha mãezinha, não gosto nem de ouvir. Ele com 3 meses de saudade de minha mãezinha, levou ela para o Rio de Janeiro. E aí, meu filho, quem foi que nasceu? Quem foi que foi produzida? Quem? Ai, ai. Não gosto nem de ouvir, não quero nem lembrar de um velho amor que eu deixei por lá. E aí, Josa, vai. Aí, ele teve vários cantores que gravaram e regravaram. Alcimar as músicas dele, né? Monteiro. Olá, vem. Ele gravou assim. Olá, vem o vaqueiro aboiando, gado correndo e a poeira voando. Aí, Alcimar Monteiro. Olá, vem o vaqueiro aboiando, gado correndo e a poeira voando. Olá, vem o vaqueiro aboiando. No estilo dele. No estilo de Alcimar, né? O gado correndo e a poeira voando. Quando é pela tardinha. Isso tudo é real, viu? No sertão da minha terra, como é gostoso ouvir a vacaria mugir quando a bezerrada berra. Mé! Vê o touro da fazenda cavando no formigueiro. Vê uma morena bela, Dona Valdice. Vê uma morena bela escutando da janela o aboio do vaqueiro. Aí era como aboio. Ô, 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 boiada negra. Clemilda gravou a despedida. Temos uma Sim, imagem dele aí gravou com Clemilda. Veja se você coloca aí pra no gente forró no registrar. asfalto, com certeza. Isso mesmo. Clemilda, tudo é novo, né? Sair do Nordeste, não sei o que lá, do povoado e levar o forró pra capital. Naquela época era um negócio assim. Pai não era chamado de doido, meu filho, pistoleiro. Porque na cidade grande, na zona urbana, Olha aí, ele Chapéu aí. do Couro. Ele mais. Olha a mais sanfona Clemilda, dele, olha aí. isso. Aí foi no programa dela, né? Forró no Foi, asfalto. Forró no asfalto. Isso, muito bem. Aí, 2 grandes representantes, né, da nossa cultura sergipana. Ele realmente de Simão Dias e ela de Alagoas, Alagoas. mas sergipana de coração, né? Foi. Que levou também o nome de Sergipe para todo o Brasil. E o Josa, em todo lugar que ele chegava, ele fazia questão em dizer que era de Sergipe e de Simão Dias, né? Ele tinha... E Josa era Josa. Josa é eu sou e por que não sou? Você não vai me aceitar porque eu sou de Simão Dias? Do povo Jacaré, Sergipe, Nordeste? Ainda tinha essa, sou de Simão Dias do Jacaré, né? É, tinha do que falar. Jacaré. Muito bem, muito bem. Pois é, esse é o nosso podcast Simão de Unidade, celebrando nossa história e identidade. Estamos recebendo Joseane de Josa e hoje estamos falando sobre ele, Josa, o vaqueiro do sertão. Agora vamos falar um pouquinho sobre Joseane de Josa. E aí, como é que está a sua carreira atualmente? E aí, cada dia eu me convenço que eu não completei o ciclo ainda. Que quanto mais eu penso que eu estou mais para Trindade Santa, sabe, para buscar o caminho, assim, o reino do céu. Aí a rádio FM Simão Dias 87.9, na pessoa do meu amigo Val Dei, isso. com os podcasts, né, que é ali nas técnicas do Lucas Oliveira, isso aí. acertei. Me traz para estar falando de uma coisa que é a minha veia, é o meu sangue. Aí liga uma professora, já programando no mês de junho, uma homenagem a Josa e Joseane, na escola estadual, né, Tobias Barreto. Vou, professora. Que eu até brinco muito, sabe assim, sem me chamar eu vou, imagine me chamando, eu vou correndo. Então, assim, Genário, você precisa ver o movimento que ele faz e tudo, para que a gente esteja na festa de vaquejada, como tantas vezes. Eu tenho foto num cavalo aqui na praça, ali do lado da igreja, a gente estava junto. Então, assim, é como se a gente nasce e fez forró com o nosso painho desde a barriga de nossa mãezinha, e de 2 anos de idade ia para a rádio, e aos 13 anos estreou, e até que eu morra,
pelo menos ir representar Painho nas coisas, eu vou. Mesmo sendo enfermeira, infelizmente tive uma grande tristeza de, pela primeira vez nas coisas de Painho, eu não pude estar presente, que foi num memorial agora que teve aí, né? Foi minha irmã, graças a Deus que veio e disse que apresentou muitíssimo bem, que ela falou muito bem, mas assim, eu não pude porque às vezes a gente não pode, né, negar ao patrão, a gente é subordinado. Verdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, aí, Josiane, você já regravou quase todas as músicas do seu pai, uma boa parte, como Tenho foi? 20 músicas aí, ó, na ponta da agulha, que não é mais agulha, né? Na época da vitrola era agulha. Mas assim, que tem que ser tocada. Eu preciso que vocês toquem. Vamos tocar. Porque eram vamos músicas que... Tem a Simão Dias no Clarão. Eram músicas que ele já cantava no rádio. Muita gente já conhece e já canta. Mas ele não tinha gravado. De todas as músicas que seu pai gravou, qual é aquela que é mais marcante para você? Eu quero porque eu quero sim, um forró saculejado do começo ao fim. Não foi pai que gravou, ele fez pra mim. Quem não aguenta saculejo, por favor, não venha. Que fogo pra fazer brasa precisa de lenha. Vai pra seu Josa. Fogo pra fazer brasa precisa de quê? De lenha. Da lenha. E aí o fogo que ele coloca aqui é o fogo, a mulher, né? Que precisa, ele criava, ele unia assim. É um sonho. Então essa foi a música que ele fez e eu amo dançar. E aí na época, não sei assim, Deus disse, você não vai rebolar com o quadril, você vai rebolar com o ombro. Aí eu, que fogo pra fazer brasa precisa de lenha. Ah, mamãe saculejava com o papai dançando. Eu nasci do saculejo, eu vou saculejando. Saculeja zamboneiro sem sair do tom. Que forró saculejado é danado de bom. E aí, Clemilda, minha madrinha musical, artística, disse que garota sapeca, por causa do saculejo. Painho já dizia, minha filha sem o saculejo dos ombros não é Josiane de Josa. E aí pronto, até lance de televisão que o pessoal bota assim alguém saculejando para adivinhar quem é. Eu sei assim de vez em quando que alguns repórteres, atualmente da TV Sergipe e tal, aí saculeja assim, aí, quem que vocês lembram? Porque é uma marca que ficou e eu gosto de dançar, é movimento. Mas você continua fazendo shows, né? É só chamar que você... Eu vou. Você o vai. problema é que a gente está num momento especial, entendeu? A gente está num momento especial. Que eu acho que para que a gente não deixe de estar ouvindo quem faz genuinamente, essencialmente e autenticamente o forró, eu vou voltar, sabe? Eu tenho que fazer forró lá na Sombra da Jaqueira, em Areia Branca, como o Painho fazia com a minha mãezinha, quando fazia vaquejada e quando fazia... Porque não estão querendo mais colocar. Primeiro que houve um momento que foi exigido que eu saísse em carreira solo. Porque era assim, Josiane eu participava do show dele. E vem aí, Josiane de Josa, a filha de Josa, o vaqueiro do sertão. Aí eu só vou resumir isso, Josiane de Josa. Aí botei uma gracinha assim, na época estava no auge de Cavalcante, DI. Eu não vou botar DI, nem DE. Eu vou botar um D maiúsculo, um Yzinho pequenininho e o Josa maiúsculo, que é como assim, dando ênfase ao nome dele. Que eu, né, estou por causa dele, a partir dele. Aí fui para a carreira solo. E aí eu vim mais assim, eletrizada, que estava numa época de Jorge de Altinho, de Alcimar Monteiro. Vim com a banda. Só que por estar ligada a Josa Vaqueiro do Sertão, é como se assim, é pé de serra. Então você tem que ficar no menor palco, no menor cachê. Essas coisas que infelizmente é um contrassenso. A gente está no país que o forró é patrimônio material e cultural, com todo respeito, sem citar nomes, mas assim, você olha as programações até de Campina Grande, que é a primeira capital do forró. Não está tendo mais espaço como tinha antes, né? Você viu o que aconteceu com Flávio José? Cortar o show dele porque uma atração nacional chegou. Sim, mas e daí? Se a gente está no mês de junho, que é o mês que toca o São João, assim, o forró, a marcha, né, o galope, o shot, o chachado, o baião. Eu tenho certeza que se Luiz Gonzaga estivesse entre nós, ele estaria triste.
Porque realmente é estranho, né? Como é que se diz que é uma festa junina, mas tá tocando outro ritmo sem ser forró? E assim, rapaz, eu acho tão. Eu tenho piedade. A única coisa que eu preciso fazer é como eu estava na festa da Misericórdia em Fortaleza agora, rezando. Sabe? Rezar e rezar muito. Sabe por quê? Porque esses caras todos, eles têm 11 meses para tocar. Nem padroeira, nem sei o que. Até tanta coisa que tem. Festa do vaqueiro, tudo. Agora em junho. Fosse nós. Não está sendo mais. Não tá, gente. Não tá, não. Eu fico assim, eu disse, olha, graças a Deus, meus pais investiram, sabe, nos nossos estudos, e aí eu me garanto hoje sobrevivo como enfermeira. Mas, porque assim, a gente sabe, a gente conhece que a gente está no meio acompanhando. Os nossos colegas que sobrevivem de músicas estão passando, viu? Por determinadas, assim, situações que é um padecer. É um padecer, é a dificuldade, porque alguém exige que diz assim, por que é que fulano de tal não está morando numa casa melhor? Ele não consegue ter a casa própria, é uma casa... Por que é que fulano de tal não está com um carro melhor? Como? Se você não toca e se você toca, você não recebe o que você, né, é digno receber, e quando recebe? Entendeu? Mas assim, nós estamos aqui, quer levar a gente para o seu quintal, vamos levar. A gente vai ter que conversar sobre som, essas coisas todas que precisa, entendeu? Mas tudo dá um jeito, né? É. Aí a gente tem gente que diz, sabe o quê? Minha filha, mas tá ultrapassado. A gente quer novidade. Com certeza. A novidade é a novidade. A gente lota quando é novidade, quando... Mas assim, com certeza tem o parente de Joaldo, tem o parente de Valdeir, entendeu? Tem quem curte. Não quer fazer não quer botar no palanque que vai fulano, cicrano e beltrano, até para não desaquilizar, como é que a gente fala? Tá qualificado, equalizado o som, né? E do cara lá, da Estrela Nacional. Pronto, bota uma choupana na feira, como era o forró de antigamente, palhoção. Bote lá um negócio, bote uma estrutura e bote a gente. Rapaz, a gente vai. Porque se nós... se for para exterminar a gente... Gente, Luiz Gonzaga não tinha feito o que fez no mundo. A música Asa Branca é regravada em 6 idiomas. Assim, né? A música Asa Branca é regravada em 6 idiomas. Luiz Gonzaga, quando foi para o Sul, quiseram de tudo que era jeito tirar ele, até considerar a voz nasalada, consideraram. Mas tem também tudo por trás de ser nordestino. Entendeu? Aí achar que nordestino não sabe falar é ignorante, é fedorento, é brabo. Então, tem todo um... Eu acho que a gente está aqui, eu fico extremamente feliz que Painho lá na singeleza dele, na humildade dele, na autenticidade dele e na coragem dele, entendeu? Usava chapéu de couro no povoado Jacaré, em Simão Dias, Sergipe, Nordeste, e usou onde ele estivesse. Ele só tirava quando ia dormir, quando ia tomar banho, quando estava na missa, reverenciando o Criador. E tá aí. E deixou a historiazinha. Quem quiser saber mais informações sobre você, sobre sua carreira, você tem rede social, como é que faz? Então, até eu tô querendo agora, tanto que eu vou aí, eu já tô olhando ali alguém pra gente contratar, porque eu tenho um convite para a Rádio Jubileu 105.9 lá em Aracaju, no Grajeru, e a gente precisa estar aí alimentando, porque essas coisas tem que alimentar, gente, essas coisas que a gente tem que estar atenta a tudo. E como eu garanto a minha vida como enfermeira, eu estava muito voltada, assim, né, à minha enfermagem. E isso aqui era uma situação... Se você for olhar a qualidade de como eu faço as coisas, eu não tenho. Tecnicamente é analfabetismo digital mesmo, porque... Mas é preciso, então a gente... Eu vou tentar, a gente Mas vai... você tem rede social? Tem Instagram? Instagram, né? Josiane de Josa Oficial. Então, quem quiser te seguir, vai lá, né? Josiane de Josa Oficial, que lá vai ter postagens, você vai
dar sinal lá algumas vezes, né? Talvez tenha mais postagem como enfermeira, assim. Mas enfim, Mas vai enfim. ter. Porque a gente faz um trabalho com tabagismo. Sei. Parabéns, um abraço à Poliana, que é a psicóloga aqui do grupo, viu? Sim, sim. Quem quiser deixar de fumar, gente, procure aí, porque é um vício que é uma dependência química e que já está no Código Internacional de Doenças. É doença de saúde pública. Então, não é como a gente já ouviu, safadeza. Não é, tem que amar e amar. Eu estou com um projeto ADA, Amor, Decisão, que é individual e a nossa de abraçar, e acolhimento. E a gente está tendo, assim, sucessos. Mas a gente está falando de música, porque música é festa! E festa é alegria, como dizia. Pois é. Mas veja o seguinte, o papo tá bom, mas a gente já está chegando no nosso tempo. Já estamos aí com quase 1h30 de podcast. Eu quero que você pense em uma música para a gente finalizar aqui a nossa participação. Mas antes disso, eu queria que você resumisse a história do seu pai em uma palavra. Como você resumiria todo esse talento, toda essa história de Josa, o Vaqueiro do Sertão, em uma palavra? Eu lembrei dos dois, viu? Da minha mãezinha e dele. Trindade Santa. O maior presente que eles me deram foi... Assim, e 3 vezes para lembrar, que é 3. É a unidade trina. É 3 pessoas em uma. Porque, para mim, é o centro, é a razão e é o que explica tudo isso. Por causa da nossa, tudo que aconteceu e onde nós estamos nesse segundo de tempo. Fruto da autorização da Trindade Santa. Das escolhas melhores que Pai fez. E qual seria a música para a gente fechar aqui a nossa participação? Eu vou cantar ou você vai soltar? Não, você canta aí. Então... Qual seria a música assim que você acha que pra a gente fechar com chave de ouro? Deveria ser na Sala da Jaqueira, né? Mas aí a gente vai deixar de dizer assim... Boiada Negra, eu quero cantar Prazer de Vaqueiro, que é uma música que fala nele, e que ele dizia assim: no dia que eu morrer, que levarem meu caixão, ao chegar no cemitério, deixe uma recordação, o meu retrato e meu nome de vaqueiro do sertão. Aê! Eu peço quando eu morrer me enterre lá no cercado, numa vereda esquisita, aonde só passa gado, bote um letreiro na cruz, revelando meu passado. Aê! Se não tivesse sido um passado bom, a gente não estava aqui, né? Com certeza. Os jovens. Oh, eu nasci, me criei nessa vida de vaqueiro, viajando com boiada, conheço o Brasil inteiro. Já sou famoso em aboio, só como carne sem moio, sapecada no braseiro. Aê, porque no braseiro vai ter moio? Não. Sapecada no braseiro. Aê. Desde menino que eu me acostumei a gritar, abri cancela de pasto, ver o gado passar. Sou vaqueiro de nascença, meu prazer é aboiar. Oê. À tarde, quando eu escuto um bom vaqueiro aboiando, ouço um cachorro latindo e um chocalho tocando. Como estou velho e cansado, baixo a cabeça chorando. Aê! Depois vocês ouvem toda com a Prazer de Vaqueiro. No dia que eu morrer, eu fiz essa, né? Que é a última. E ele também falou assim que quando eu tinha 13 anos, vi nascer uma pequena. Ela era a prima dele. Vi nascer uma pequena, deram o nome de Valdice. E hoje na minha velhice sou dono dessa morena. Aê!
A idade foi chegando e eu naquela profissão. Meu transporte era o cavalo, minha roupa era o gibão, meu perfume era o das flores, das campinas do sertão. Aê! Obrigada, Trindade Santa, por ser filha de Josa e Valdiz. Pois é, Vaqueiro. a você o nosso muito obrigado, né, por estar aqui. Você aceitou prontamente o nosso convite e para a gente foi um prazer, foi uma alegria ter você aqui com a gente. Vocês, pai, Valdiz. Pois é. A Trindade Santa, foi Pois três. é, então aqui para a gente contar essa história que vai ficar, né, marcada, vai ficar registrada no YouTube para que todos possam conhecer e saber um pouco mais da história do Josa, da história da Joseana e dessa família que representa a nossa cultura e que merece realmente todas as nossas homenagens. E agora você fica à vontade para as suas considerações finais. Então, que a Trindade Santa esteja entre nós, gente. Para mim é o centro e a razão. Mesmo que o mundo caia do seu lado, esteja caindo em cima de você, mas assim, ressignifique, persevere no amor de Deus. Agora, na Festa da Misericórdia, na última missa, ficou 3 palavras, que é Trindade, presença. Esteja com a presença de Deus sempre. Vigília, ore e vigília. Porque com a presença de Deus, você tem paz. Mesmo que você esteja com fome, você tem paz. E com paz, você não perde a fé. Você exercita. Então, presença, paz e fé. E a gente continua. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Amém. foi bom estar com você, brincar com você, falar do meu país, da minha mãezinha de Simão Dias, minha terra, trago no meu coração a cidade que viveu na maior escuridão e contrato pra fazer forró no seu quintal, rapaz. Oxe, não é possível que você não tenha um capão pra fazer aquele pirão. Ah, como é que eu gosto. Olha a baba aqui na boca, assim, olha. E a gente leva uma sanfona, sabe, um zabumba, um triângulo e faz a festa. Joaldo, olha, estou esperando. E assim, com essa alegria, a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Simão de Unidade, celebrando nossa história e identidade. Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos vocês.